Ninguém acreditava que apenas uma lei aprovada pelo parlamento argelino esta semana poderia ser a faísca. Terremoto político ameaça a França e reabre o dossiê do colonialismo em 23 países africanos, beneficiando secretamente 4 grandes potências de uma só vez. O que aconteceu na Argélia não é apenas uma lei histórica, nem apenas um passo simbólico, mas, na verdade, podemos dizer que é uma declaração de guerra. E a verdadeira pergunta aqui não é o que a Argélia quer da França, todos sabem o que a Argélia quer da França. Mas a questão é, quem está por trás da Argélia e desse passo? Por que isso ocorreu agora? Por que exatamente neste momento? Quem é o verdadeiro beneficiário? Será que a Argélia realmente vai se transformar nos próximos dias em um campo aberto de conflito entre as grandes potências? Esse é o tema de hoje. Acompanhem-nos. Queridos telespectadores, que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos hoje a mais um encontro, se Deus quiser, da nossa série de episódios de opinião. Como sempre digo a vocês, queridos telespectadores, o mundo está mudando de forma notável e muito rápida. Já começaram a ocorrer várias transformações que ainda continuam e nos próximos dias haverá mudanças ainda maiores e mais significativas do que estas. Então hoje, queridos telespectadores, dedico este episódio a uma nova e empolgante transformação que aconteceu apenas nesta semana. Desta vez, não foi na América Latina, nem na Europa, nem no Oriente Médio, na China ou em outro lugar. Ou seja, não foi em regiões de conflito, mas sim no norte da África, mais precisamente neste país árabe irmão, Argélia. Durante esta semana, o parlamento argelino aprovou por unanimidade uma nova lei que criminaliza o colonialismo francês, que esteve presente na Argélia por mais de 132 anos. Uma nova lei descreve oficialmente esse colonialismo como um crime de Estado. A lei exige que a França faça um pedido oficial de desculpas e pague indenizações ao Estado argelino por esse período colonial e pelos crimes cometidos pela França. Desde execuções extrajudiciais, passando por tortura, até questões econômicas. O saque das riquezas que ocorreu naquele período, além dos testes nucleares realizados pela França naquela época. Ou seja, em solo argelino, sem se importar com o perigo ambiental que afetou milhões de argelinos por muitos anos. Então, a Argélia, depois de 23 anos do fim desse colonialismo francês, finalmente despertou e deu o primeiro passo de escalada, exigindo o reconhecimento do povo argelino como um forte sinal de que essa questão não termina com o passar do tempo. Aqui podemos descrever a situação como um casal que viveu junto, talvez por 32 anos. Apesar de o marido ter sido cruel e cometido crimes contra essa esposa. E apesar de ter havido divórcio ou separação em 1962, a Argélia não exigiu nenhuma indenização ou pensão. Ou seja, essa esposa não pediu nem indenização nem pensão. Por quê? Porque durante todo esse tempo ela continuou sendo amante secreta da França e dessa relação nasceu um novo filho ilegítimo chamado Polisário. Então essa relação continuou até que o marido, ou seja, a França, decidiu abandonar essa filha. Estamos falando do Polisário, quero dizer. Até que a França decidiu reconhecer a marroquinidade do Saara. E foi aí que aconteceu a maior transformação que a região do norte da África já conheceu. Foi então que a Argélia despertou e decidiu se vingar da França, por meio de uma série de medidas tomadas nos últimos meses que não é necessário mencionar hoje. Mas ninguém imaginava que a vingança ou o despertar poderiam chegar a esse nível. Que a situação chegaria ao ponto de aprovar uma lei criminalizando o colonialismo francês, exigindo desculpas e possível indenização. Porque estamos falando de muitos anos que se passaram, não estamos falando de 5 ou 10 anos, estamos falando de 63 anos.
é realmente estranho, mas sempre dizemos que é melhor o bem chegar tarde do que nunca chegar. Então todos devem prestar atenção, porque essas transformações que estamos vivendo hoje realmente estão nos levando a grandes coisas que virão. Esses passos talvez estejam preparando para essas grandes coisas. Tudo o que está acontecendo hoje no mundo está preparando para grandes coisas que virão. Se analisarmos esses acontecimentos hoje, veremos que todos esses eventos não tinham nenhum impacto há 5 anos. O mundo mudou nos últimos 5 anos. Apenas 5 anos atrás, a Argélia nem sequer conseguia pensar na possibilidade de enfrentar a França. Então imagine criar uma lei que descreve oficialmente e publicamente a França como um país colonialista que cometeu crimes, saqueou e roubou riquezas e assim por diante? Isso nem sequer era imaginável, mas agora estamos vivendo uma mudança radical que não era esperada, e essa mudança chegou à região do Maghreb. O Ministério das Relações Exteriores da França disse que essa nova lei é uma iniciativa claramente hostil e afirmou que a aprovação dessa lei quebra o diálogo franco-argelino, ou seja, encerra esse diálogo entre França e Argélia. Então prestem muita atenção, caros telespectadores, essa lei veio com 5 capítulos e 27 artigos, todos falando sobre os crimes da França, como execuções, estupros, tortura, roubo e assim por diante. Mas o mais importante de tudo isso é o quê? É que havia um artigo independente que falava sobre a coisa mais grave que aconteceu durante o período colonial. Os traidores da França falam sobre os chamados harkis, ou harki, o exército francês, que era composto pelos próprios argelinos que a França usou contra a resistência. Pela primeira vez após 63 anos, a Argélia sai oficialmente para descrever esses como traidores. Pela primeira vez, a Argélia reconhece que seus atos foram uma grande traição contra o povo argelino. Além disso, foi promulgada uma lei que pune qualquer um que elogie essas pessoas com prisão de até 10 anos. Então, por que hoje eu digo que isso representa uma nova mudança na região? Porque mesmo que seja apenas uma lei interna específica da Argélia, ela não obriga a França nem a reconhecer esses crimes, nem a pagar indenizações ou qualquer outra coisa. No entanto, essa lei abre claramente e publicamente a porta para outros passos que terão consequências muito graves para a França Lichugesse. O primeiro passo é que a Argélia hoje está abrindo a porta para todos os outros países africanos tomarem as mesmas medidas, abrindo a porta para todos os países que estiveram sob ocupação francesa. 22 países africanos, incluindo o Sahel, África Ocidental, Gabão, Madagascar e outros, já foram ocupados pela França. Além disso, a maioria deles hoje vai pensar em tomar a mesma medida, ou seja, talvez amanhã veremos, pelo menos veremos. Os países do Sahel, como Mali, Níger e Burkina Faso, estão adotando as mesmas leis que exigem que a França reconheça, peça desculpas e pague indenizações, e assim por diante. E aqui é preciso prestar atenção a um ponto muito importante. Essa medida tomada pela Argélia vem com a bênção de todas as novas grandes potências, vem com a bênção do futuro governo mundial. Estados Unidos, Rússia, China e Índia. Isso é para que todos saibam que as condições internacionais hoje estão favoráveis para a Argélia e para todos esses países se levantarem e reivindicarem seus direitos em relação àquele período colonial. Vemos que essa medida é apoiada pela Rússia. Por quê? Porque isso favorece a Rússia. A Rússia, como todos sabem, Macron é atualmente o principal inimigo da Rússia na guerra contra os europeus e integra o chamado Partido da Guerra. Países que desejam a continuação da guerra na Ucrânia e planejam conflito contra a Rússia, ao verem a Argélia aprovar essa lei contra a França, percebem que isso favorece interesses russos. E isso sem esquecer um ponto importante ao qual todos também devem prestar atenção. Hoje, o Estado da Polônia começou recentemente a exigir o confisco dos ativos russos na Europa
como compensação pelo período de ocupação soviética da Polônia. A Polônia ela esteve sob ocupação alemã durante a Segunda Guerra Mundial. Quando a União Soviética entrou nessa guerra, começou a avançar em direção à Alemanha, tomou todos os países da Europa Oriental e chegou à Polônia. Foi a União Soviética que libertou a Polônia, para que depois a Polônia ficasse sob domínio soviético, ou seja, parte dessa União Soviética. Então, hoje, a Polônia ela está pedindo indenizações por esse período. Ela diz que a Rússia cometeu crimes contra o povo polonês, então os ativos russos presentes na Europa devem ser confiscados como compensação por isso. Então, hoje, a Rússia, de forma indireta, está respondendo à Europa, abrindo o mesmo tipo de processo a partir da Argélia e talvez amanhã outros países, como Burkina Faso, Mali ou Níger, também abram, ou seja, está respondendo aos europeus. Vocês estão abrindo esse caso, dizendo que não há prescrição para esse tipo de crime. Nós também vamos abrir esse caso e vamos dizer que para vocês também não há prescrição. No que vocês fizeram na África, também vemos esses passos. Índia aprova isso, mas por quê? Porque isso abre a porta para uma questão que a Índia quer muito hoje, a questão do colonialismo britânico na Índia. A Índia tem um dossiê muito pesado sobre o período colonial contra a Grã-Bretanha. Se estamos falando de centenas de milhões de dólares, talvez a França tenha saqueado isso da África. Estudos internacionais estimam que o que a Grã-Bretanha saqueou da Índia durante o período colonial ultrapassa 45 trilhões de dólares, ou seja, 45 mil bilhões de dólares. É um número enorme. Isso por um lado. Por outro lado também, se a Argélia diz que tem 1 milhão de mártires, a França reconhece apenas 400 mil mártires no geral. A Grã-Bretanha matou na Índia mais de 3 milhões de indianos, seja de forma direta ou devido às políticas coloniais, sendo a principal delas o que ficou conhecido como a Fome de Bengala, que ocorreu em 1943. Além disso, tem também a questão da destruição que causaram na indústria local indiana, como o setor têxtil e o corte do tecido indiano. Soma-se ainda a questão do uso da infraestrutura para saquear as riquezas, e assim por diante. Tudo isso é considerado crime, e há documentação histórica sobre isso. Não é apenas algo emocional, está documentado na Índia. Então, abrir o dossiê na Argélia contra a França abre espaço e desperta o interesse da Índia para também exigir indenizações. E reparem que estamos falando de uma grande potência, agora o 5º maior economia do mundo. Não estamos falando de um país comum, mas de um que também ganhou grande influência, até mesmo na África. Isso indica que ela pode atuar para que outros países africanos façam à França as mesmas reivindicações da Argélia. Quase a mesma coisa acontece com a China. A China apoia essa iniciativa. Por quê? Porque ela também sofreu com os crimes do colonialismo. A única diferença aqui é que a China não vai exigir indenizações financeiras. Mas ela vai usar esse assunto como um ponto forte nas negociações para impor novas condições comerciais à Europa ou para ganhar apoio europeu. Na questão de Taiwan, ou seja, também vemos que esse tipo de ação da Argélia é apoiada pelos Estados Unidos, é apoiada por Trump. Por quê? Porque agora, se você me perguntar, claro, quem são os novos adversários dos Estados Unidos? Quem são os adversários de Trump? Vou te dizer, são os líderes liberais da Europa, da França, do Reino Unido e da Alemanha. Então, Trump apoia a iniciativa da Argélia porque ela enfraquece a influência francesa na África e ameaça a influência britânica. Portanto, é uma medida que enfraquece a influência europeia. E o que os Estados Unidos fazem de mais importante hoje no mundo, especialmente na África, é associar a expressão países ocidentais à Europa. Apenas. Ao se desvincular da palavra Ocidente, isenta-se dos crimes da França na África. Os Estados Unidos querem afirmar ao mundo e à África que o inimigo histórico deles não é o Ocidente, que inclui os Estados Unidos, não são os Estados Unidos, mas sim a França sozinha.
Por isso, França e Alemanha foram expulsas do Sahel, enquanto os Estados Unidos da América permaneceram, pois se isentam desses países. Afirmam ser diferentes e passaram a adotar outra política com esses países. Por isso, ela realmente quer que esse dossiê que a Argélia abriu seja discutido, quer continuar drenando a França, quer esgotar a França e esgotar ainda mais a Europa. Trump sabe que o tempo da Europa acabou. Por isso, a Argélia agora está aproveitando a situação internacional atual, está aproveitando esse consenso internacional com essa medida e no futuro vai intensificar ainda mais a pressão contra a Boule França. Então, é exatamente aqui que vou voltar ao que disse recentemente. A Argélia será uma zona de conflito aberto entre a Rússia e os europeus. Se a Grande Guerra começar, tenham certeza de que ela vai, de uma forma ou de outra, chegar ao território argelino. Há um conflito com a França, há uma longa fronteira com os países do Sahel, há uma zona marítima estratégica, há gás do qual a Europa não pode abrir mão durante o período de guerra. Se essa guerra começar, realmente não sei se a Argélia está preparada militarmente para o que está por vir. E também não sei como ela pode evitar se envolver nessa guerra. Respondam para nós nos comentários abaixo deste vídeo. Que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Até logo!